tá num emprego que você odeia, ou talvez tá desempregado. Eu sei que você tá inconformado, mas eu também sei que você tem objetivos. Eu desenvolvi um método, o método Primeira Venda em 7 dias. Um valor ultra, mega acessível. Copia, cola, aplica e vende. Essa é a minha proposta para você, esse é o meu desafio para você. Uma coisa que eu queria que você contasse é o que dá pra tratar com hipnose? Hoje, assim, saúde mental acho que é um dos temas mais falados, é um dos problemas mais latentes. Durante a pandemia, ele agravou brutalmente. Provavelmente, muitas das pessoas que estão escutando ou assistindo a gente podem estar passando por situações difíceis. Sim. Que tipo de situação a gente consegue tratar com hipnose? Inclusive, a pandemia foi um ECF para muita gente. A pandemia foi a gota d'água para muita gente, né? Inclusive, tem gente que fala, eu tô assim por causa da pandemia. Não, a pandemia ela só aumentou o que você já tinha, mas você já tinha. Então, o que dá para tratar? Eu falo que, cara, é bem aquilo que você falou. Se você não nasceu com isso, muito provavelmente é uma estratégia da tua mente para te proteger. Então, a gente já tem essa visão. E qualquer coisa que não seja do âmbito cognitivo. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem, sei lá, ela tem alguma síndrome, é cognitiva, aí a gente já não consegue ajudar muito, né? Tá. Autismo. Tem níveis de autismo, né? Se for um autismo leve, dá para ajudar essa pessoa. Agora, se for muito comprometido, a hipnoterapia já não consegue muito. A separação, o espectro autista é enorme, né? A pessoa precisa conseguir responder a comandos, né? Esse é um dos filtros importantes para quem é autista e se pode passar ou não por hipnose, né? E também se já tá muito comprometido, por exemplo, ela teve um derrame, não tem como voltar. Porque daí já é um abalo físico, fisiológico. Exatamente. Mas todo o resto, Marcelo, eu falo que, olha, depois de tudo que eu já vi na vida de hipnoterapia, eu falo, cara, só não resolve a morte. Porque... Inclusive diabetes? Diabetes já atendi muito diabético. O que eu acho interessante, assim, eu trabalho primariamente com diabéticos, hipertensos, colesterol alto. A gente entende a medicina, né? O Dr. Carlos, que foi nosso professor, ele conta muito isso, né? Que ele se frustrou com a medicina porque boa parte da medicina trata sintomas e não a causa raiz. E ele se apaixonou pela nova medicina germânica, é assim que fala? Pela hipnoterapia, porque ele começou a ver que ali você entende a causa raiz das questões, né? Sim. É fato isso, né? Sim, e é muito... eu acho assim, é que pra mim ficou tão normal, sabe? A pessoa vem com aquele monte de sintoma e fala assim, Érica, isso aqui, olha, o que eu queria mesmo resolver era isso aqui eu sei que não tem jeito. Tipo, diabetes ou tireoide, alguma coisa assim. Eu não falo nada, eu falei, porque eu também não posso garantir nada, né? Mas eu fico muito assim... Cara, você tem noção que você carregou esse negócio por 20 anos e você tá vendo a possibilidade de não ter mais? Isso é muito louco, sabe? Mesmo a pessoa, assim, a gente tem uma relação muito grande da diabetes com a obesidade. Então, na hora que a pessoa já tá com uma circunferência abdominal X, com um percentual de massa corporal Y, a probabilidade dela ter diabetes é gigantesca. Ou seja, ela tá... O espelho deveria funcionar como um feedback, né? Mas tem muitas pessoas que têm muita dificuldade por isso, né? Poxa, tô engordando, tem gente que não consegue mesmo. Então, mesmo nessas situações que a obesidade influenciou a diabetes, mesmo assim você já teve casos que você consegue reverter o diabetes? Sim. E a pessoa começa a funcionar normalmente. Sim, até porque, você fala, né? Você falou da pessoa que é obesa, provavelmente ela vai ter diabetes, provavelmente vai ter problema de coração e entre outras coisas, porque um sintoma puxa o outro. É verdade. Lembra aquilo que eu falei assim, a mente, ela precisa do sintoma para te proteger. Se ela lança a mão de um sintoma, normalmente começa emocionalmente. Aí você não presta atenção, ela fala, bom, beleza, esse cara não prestou atenção nessa ansiedade. O que eu posso fazer para ele prestar atenção nesse negócio? Pânico? Vamos pra pânico, né? Tá, aí você vai lá e toma um remédio pra pânico. Tá, não tem mais essa estratégia. Quem sabe enxaqueca? Aí você vai lá e toma um remédio. Por isso que as pessoas vão colecionando o sintoma. E, por exemplo, essa questão da obesidade mesmo. Mais de 80% das cirurgias bariátricas que as pessoas realizam, volta. Sim, meu pai. Ele fez? Meu pai e minha mãe fizeram cirurgia bariátrica. Minha mãe, ela conseguiu entender que aquilo ali era um mecanismo para ela voltar a ter bons hábitos. O meu pai não conseguiu, porque ele continuou com os velhos hábitos, continuou comendo... Ele adora queijo é ultracalórico e ele não conseguia. Ele só foi conseguir... Pô, Gabriel, o Muralha não para de roncar aí, pô, nosso... Pô, Muralha,
Muralha é o nosso cachorrinho. Muralha, para de roncar, tá atrapalhando. Então, eu tava contando do meu pai fez a cirurgia bariátrica e não conseguiu. Ele só foi conseguir agora, através dos hábitos, ele incorporou os hábitos. Sabe quando ele... É o que você falou, assim, ele deu chega. Ele falou, chega. Vivi a vida inteira assim, agora eu não quero mais. Meu pai tá começando a ficar magrinho, tá quase no meu peso. Legal. Meu pai já pesou quase 150 quilos, então foi bem obeso. Uhum. Teve muitos problemas, até menos do que eu acho que deveria ter pelo peso que ele atingiu. Mas interessante saber que a hipnose resolve, inclusive, esses casos assim. E eu gosto de tratar esses casos de obesidade porque é visível. Quando a pessoa, sabe, a pessoa chega assim, você fala, nossa, a pessoa, perdi 8 quilos, perdi 7 quilos. E normalmente a causa da obesidade, das pessoas que têm sobrepeso, é proteção. Proteção. É proteção. Porque, por exemplo, você não vê animal obeso na natureza, né? Que eu falei, isso não existe. E você percebeu que os animais que são grandes, eles não têm a estratégia da velocidade, por exemplo? Elefante, hipopótamo, eles não têm garra. Eles precisam de uma outra estratégia, que é o peso, para se proteger. Então, o que acontece? É mais fácil você chutar um gato ou você chutar um elefante? Um gato. Por que você precisa ser elefante? Normalmente é proteção, né? E eu já atendi alguns casos, não estou dizendo que o abuso causa isso, mas muitos casos de pessoas com sobrepeso que eu atendi, principalmente mulheres, tinham alguma relação de abuso para se proteger. E as pessoas sabiam disso, nesse caso, por exemplo? As pessoas sabiam disso? Não. Ou é uma surpresa? Na hora que ela saiu da terapia, putz, você sai totalmente consciente de tudo que você viveu, né? É uma surpresa, a maioria das vezes? Tanto que durante a sessão eu vou falando assim pra pessoa, faz sentido pra você que o teu corpo tá, por causa disso aqui? A pessoa, nossa, faz muito, sabe? E eu vejo que tá batendo com o que eu tô dizendo, ela se emociona. Teve um caso que eu atendi que foi clássico disso. Ela começou a ganhar peso pra se defender dos homens. Porque ela passou uma vida sendo assediada e ela entendeu que isso fazia mal. E qual que é a estratégia? Como é que eu paro dos homens me acessarem? Como é que eu paro de fazer isso? Foi a estratégia dela, cada um tem uma, né? E aí ela falou, nossa, eu nunca ia ter pensado nisso. Nunca. Qual foi o caso mais impressionante pra você? Que você tratou e deu um bom resultado e mudou a vida da pessoa, assim como a sua vida foi mudada? Teve um caso que me impressionou. É que assim, quando as pessoas fazem essa pergunta pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade pra responder, porque são tantos casos eu imagino. Que eu acho que é igual o médico, sabe? No começo, meu Deus, sangue, meu Deus. Aí no final das contas tem que ser técnico. Tá, é uma perna que chegou aqui, beleza. E assim, eu falo, não é que eu não tenho empatia, mas é que pra mim ficou muito rotineiro. Escutar problema, ver sintoma, e pra mim é normal. Então ver uma pessoa toda despedaçada, eu acho normal. Ou seja, você já teve tantos resultados positivos de casos extremos que pra você tanto virou que, assim, normal. Pra mim, Marcelo, hoje o mínimo é dar certo. Quando a pessoa fala, nossa, tive resultado, eu falei, era o que era pra ter acontecido, né? Normal. Mas assim, o caso que marcou muito pra mim, porque eu falei, não, realmente a mente é muito louca mesmo. A mente faz umas coisas muito doidas. Que foi uma pessoa que me procurou, porque ela tava, além de outros sintomas, tipo, depressão, ansiedade, medo de falar em público, ela falou assim, olha, eu tô com um negócio que é assim. Eu percebi que quando eu tô numa reunião de trabalho e mais de uma pessoa começa a falar comigo, aquele negócio começa a me dar uma confusão mental, me dá um zumbido no ouvido e eu comecei a perder a audição. Falei, vou ficar surda. Aí ela falou assim, Érica, eu fui fazer o teste de audiometria, ela entrou naquela cabine, né, e eles começaram a fazer alguns testes. E ela falou assim, tem um teste que é assim, eles fazem um barulho em algumas direções, você tem que falar, tá atrás, tá na frente? Ela falou, eu errei todos. E o cara falou, você vai ficar surda? Você perdeu não sei quantos % da tua audição. Ela falou, naquele momento eu comecei a chorar. Porque eu falei, como que eu vou ficar surda? Do nada, né? Fizeram exames, por dentro tava tudo ok. Tanto que eu sempre falo assim, quando as pessoas perguntam, Érica, tô ficando surda, né? A hipnoterapia pode me ajudar? Fez todos os exames? Tá tudo ok? Não tem nada que explique fisiologicamente? Então, beleza. Aí a gente vai pro lado emocional. O que aconteceu com ela? Então, eu comecei a sessão dela já puxando essa emoção, né? Eu falei assim, olha, eu quero que agora você imagine aquele dia que você tava na cabine de audiometria e o cara falou, você vai ficar surda. Na hora ela já começou a chorar. Eu falei, fecha seus olhos. Eu quero que agora você vá pra primeira vez que você aprendeu a sentir isso. Ela caiu numa cena que era assim, ela tava na escolinha, fazendo uma brincadeira de roda. Eu não sei se você já brincou disso, eu não sei se era uma brincadeira muito específica. Chamava lenço atrás, corre mais. Não, nunca vi isso. Não. É assim, você faz roda,
Aí um corre e fica indo atrás com o lenço. E quando ele derrubar o lenço atrás de você, você eu tem já que sair brinquei disso correndo. quando eu era muito pequeno. E pegar a pessoa, não é E pegar isso? a pessoa antes dela sentar. E aí, o que aconteceu? Eu falei, o que você tá sentindo? Porque nunca é a coisa, é o que a pessoa sentiu com relação àquilo. Ela falou assim, eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo a regra. É pra eu correr agora? O que tá acontecendo? Eu não consigo chegar. Eu falei, como que você tá sentindo? Eu falei, eu me sinto boba. Porque eu não alcanço nunca, eu não tô entendendo esse jogo. Tá, beleza. Vai pra próxima vez que você aprendeu a sentir isso. O que tá acontecendo? Aí ela até colocou a mão assim no ouvido. Eu falei, o que tá acontecendo? Meu pai e minha mãe estão brigando. E o que mais tá acontecendo? Eles estão gritando. Eu falei, o que você tá sentindo? Eu tô tentando ouvir o que eles estão falando pra ver quem tá certo e quem tá errado. Vai pra próxima vez que você aprendeu a sentir isso. O que tá acontecendo? Eu tô tocando flauta. E o que você tá sentindo? Eu tô triste. Por quê? Porque eu chego na escola e a professora fala, você vai ter que treinar. Chega em casa e treina, muito. Eu chego em casa, eu treino e minha mãe fala assim, para com esse negócio barulhento. Tá me enchendo o saco, você não me dá paz, para de tocar. E como que isso faz você sentir? Confusa. Eu não sei o que fazer. Olha o que a mente dela fez. Primeira vez, confusão, não tô entendendo o que tá acontecendo, barulho em volta de mim. Vai pra próxima. Meu pai e minha mãe gritando, um aqui, outro aqui. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Vai pra próxima, flauta. Som, né? Eu toco ou não toco? Tanto que ela falou que teve um apito na cabine, que ela falou que trouxe uma melancolia pra ela. Ela falou assim, tem um pi que vai diminuindo até você falar, tô ouvindo, parei de ouvir. Ela falou, nossa, tocou aquele pi, me deu uma tristeza, assim, eu não sabia por quê. O que a mente dela fez? Entendi. Pra você nunca mais passar por essas situações, é melhor você ficar surda. E qual que foi a gota d'água? Reunião. Tem um falando aqui, tem outro falando aqui, ó. Tum. Acabou. Caraca, surreal. Esse eu não acreditei, cara. Eu falei, não, a mente é muito doida mesmo. Caraca, surreal.